pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeira em Manjaciara, tem espírita de Umbanda Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz. Benção, manhã! Meu nome é Paulo Ludogero, você já me conhece. Tô com um visitante, daqui a pouco ela se apresenta. Me fundamenta, 188! Salve Orimar, salve a bênção dos orixás. Salve! Eu louvo Mãe Ansã, eu louvo Mãe Emanjá, eu louvo o povo das águas, todo o povo de Orimar. Eu louvo Mãe Ansã, eu louvo Mãe Emanjá. Sejam bem-vindos ao Me Fundamenta 188. Tô aqui com a Raquel Macri Santos, tudo bem? Fala aí onde você estudou, de onde você é. Bom, a minha formação, né, é da Federação Espírita do Estado de São Paulo e há mais de 15 anos eu trabalho no Lar Espírita Luz e Amor em Diadema. Mas toda a minha formação é ligada à Federação Espírita do Estado de São Paulo. Desde pequena? Não, desde os 14 anos. Na verdade, quem identificou, né, a mediunidade em mim foi o seu Durval. Aqui, que é o meu avô. Que é o seu avô, né? Que era meu avô também, né? Que era meu avô por parte de casamento. É nosso avô, eu deixo você chamar ele de avô. Nosso avô foi o seu Durval, mas eu tinha um pouco de medo e eu consegui me sentir mais segura no kardecismo. Eu tinha muito medo naquela época, né? Eu era criança, eu tinha 13 para 14 anos. Então eu comecei a fazer todo o meu trabalho de desenvolvimento na federação, depois na Seara Bendita, que é no Campo Belo, é perto do aeroporto, e aí eu trabalhei por mais de 20 anos no Centro Espírita Getsemane, que existe até hoje, que é um grupo de estudos espíritas da Praça da Árvore. E quando eu mudei para Diadema, eu comecei a frequentar o Lar Espírita Luz e Amor. E a partir de 1997, eu comecei a trabalhar única e exclusivamente lá, porque antes eu trabalhava em vários centros, né? De acordo com os horários, nós trabalhei em vários centros. Olha, Thaís, bom, posso chamar de prima, né? Pode, eu não né? sou sua prima? É prima, né? Já. Então, você até me deu uma ideia. Depois de nós gravarmos esse Me Fundamenta aqui, nós vamos gravar um Momento Umbanda. O Momento Umbanda é um quadro que a gente faz um bate-papo, onde nós vamos discutir Umbanda e Espiritismo. Certo. Pode ser? Pode. O assunto que nos traz aqui hoje, por isso que eu queria gravar contigo, que nós tivemos um bate-papo no Natal, no Ano Novo, na verdade, certo. Nós estávamos conversando, falei, putz, vamos gravar sobre isso então. Certo. Não é isso? Sobre homossexualidade. Não é isso? Isso. Como que o mundo espírita e o mundo espiritualista, né? Quando o mundo espírita e o mundo espiritualista enxerga. Vamos falar assim, não é a nossa realidade hoje, né? É a nossa realidade. Tenta enxergar, né? Pelo menos eles tentam enxergar, né? Porque a gente percebe ainda que existe muita dificuldade, né? Então, mas a dificuldade, mas eu acho que a dificuldade é assim, não é da religião, né? É das pessoas. É das pessoas. É. A dificuldade é das pessoas, né? E você estava me explicando que tinha uma diferença entre homossexualidade, como se falou, é o homossexualismo, a homossexualidade. Eu queria que você explicasse isso para o pessoal. Isso. É que é assim, né? O sufixo ismo, ele indica doença. E durante muitos anos acreditava-se que era uma doença, que o homossexualismo era uma doença, tanto que a prática homossexual ela estava enquadrada no CID, né, no catálogo de doenças internacional, né? Aí, de alguns anos para cá, agora eu não sei exatamente a data, eles chegaram, através de estudos, de pesquisas, chegou-se à conclusão de que não se trata de uma doença. Isso é cientificamente, Isso né? é científico. É científico é isso, científico. Né? Né? Então, ou seja, quem pensa que é doença, esquece. É. Esquece que
Não é. Acho não que é bom ter os conceitos, né? Sim, com certeza. E por isso não se usa mais a expressão homossexualismo, porque isso denotaria uma doença. Então utiliza-se a expressão homossexualidade. Tá? Entendi. E dentro da língua portuguesa, né? Dentro da língua portuguesa, a explicação que nós temos é exatamente essa, entendeu? A homossexualidade implica a relação. Né? Você é formado em letras também, é isso? Sim, a minha formação é de letras. Você é formado em letras também. Sim. Quer dizer, nós estamos falando com uma pessoa formada, uma pessoa que sabe do que está falando, não é qualquer um, não é qualquer Paulo do Rogério que chega aqui e começa a falar, não. Imagina que, né, eu andei lendo bastante sobre isso, porque em 2008 eu tive que fazer um curso sobre gêneros na escola onde eu trabalho, né? Como aumentou muito, né, o número de alunos que com essa troca, né? Com essa troca de gêneros, então meninas, né? Que eram do gênero masculino e vice-versa. Então a diretoria de ensino do Estado de São Paulo, né? Através da Secretaria da Educação, deu esse curso para nós. Então nós fizemos esse curso. Entendi. E aí eles explicaram para nós que a terminologia correta é homossexualidade, que não é em hipótese alguma, não é uma doença, não é um desvio de caráter, não é um desequilíbrio, não é nada que possa ser tratado, tá? É algo inerente à pessoa. É algo que faz parte da pessoa. Entendi. Tá? Então, é assim, é um assunto que nós conversamos até, que é meio polêmico nas religiões, né? Com certeza. Eu não estou dizendo nem na Umbanda, estou dizendo nas religiões. Sim, tá? Sim. E nós estamos até conversando sobre que o espírita, né? Não o espiritualista, né? O espírita, ele enxerga, tem duas maneiras de enxergar. Né? E na minha visão de enxergar, eu primeiro te falar a minha. Aí depois você fala a sua. Sim. Na minha visão, é assim: o senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas, que foi a entidade espiritual que, não que fundou a religião, mas assim, que foi reconhecida oficialmente que fundou a religião. Porque ele mesmo disse, né? Não sou só eu, tem vários espíritos que estão incorporando para fazer a religião agora, não é isso? Então, ele mesmo reconhece isso, mas foi a única entidade que teve... Que veio, né? Que veio, se manifestou, isso, né? E que teve reconhecimento, né? Então, o senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando fundou a religião, ele falou assim, com os que souberem mais, aprenderemos. Os que souberem menos, ensinaremos. E a nenhum renegaremos. Aí existe aquela, mas ele estava falando dos espíritos. Mas não são espíritos que estão encarnados também? E talvez esses espíritos estão vindo para nos ensinar algo também? Então, se ele determinou a nenhum renegaremos, então eu falo, a Umbanda não pode renegar a homossexualidade dentro do terreiro. O que não pode haver, que isso eu já falo aqui, é a libertinagem, né? Terreiro de Umbanda, e acredito que também dentro dos centros espíritas, dentro de todas as religiões, é local sagrado. Se é local sagrado, não é lugar de buscar namorada. Não é lugar de buscar namorado. Mas isso tanto faz a homossexualidade ou heterossexualidade. Tanto faz. Não é privilégio nem do hétero nem do homem. Isso é igual, os dois. Claro que pode acontecer. Você é um bandista, eu sou um bandista, a gente frequenta o mesmo terreiro, a gente se conhece, começa dentro de uma ética de respeito, começa a se conhecer lá fora, a gente pode vir a namorar, ter um relacionamento e até se casar. Isso é perfeito. O que não pode haver é libertinagem. Claro. Né? Você é com você hoje, você conta amanhã, você conta amanhã. Promiscuidade. A promiscuidade. Né? Isso como não pode haver no ambiente de trabalho, como não pode haver na sociedade de modo geral, que é o correto, né? Que faz parte da ética. Da ética, exatamente. Então. Inclusive você sempre fala, né, que as pessoas falam assim, não, ética é só caminhar com a verdade. Não, ética não é só caminhar com a verdade. Ética é a verdade. Não é só caminhar, ética é a verdade. E o que você faz na frente das pessoas se chama ética. O que você faz atrás das pessoas se chama caráter. Não é verdade? Caráter. Né? Então não pensa que a pessoa não está vendo, A pessoa não está vendo, então não precisa. Não, aí é caráter. Com certeza. Né?
Então, eu enxergo assim, se o Caboclo das Sete Encruzilhadas já disse, a nenhum renegaremos, nós não podemos renegar. O que não pode aceitar, mas isso aí em tudo, é a libertinagem. Não é isso? E o espírita, como é que aceita? Como é que ele enxerga Ele isso? enxerga. Então, olha, o espírita, ele parte de pressuposto que todos são filhos de Deus, que todos somos espíritos, que estamos reencarnados com um projeto de vida. O nosso projeto é nos tornarmos pessoas melhores em todos os aspectos. Tá? O nosso trabalho aqui na Terra consiste nisso, no nosso crescimento espiritual. Até o século passado, né? Inclusive tem até um livro que foi psicografado pelo Chico, que chamava Amor e Sexo, né? Ele foi reeditado esse livro. E o Chico Xavier, isso, gente, já nos anos 60, perguntavam para ele como o espiritismo via, né, a homossexualidade. E o Chico dizia o seguinte, que era algo que não estava ao nosso alcance, porque na espiritualidade existem aqueles espíritos que são homossexuais. Porém, de acordo com o momento, de acordo com a época, o que eles entendiam? Eles entendiam naquela época que era uma prova para o espírito, uma prova para a família. Um karma. Tá? Seria, né? Seria um karma. E eles diziam o seguinte, que a pessoa provavelmente, porque não existe nada fechado, não existe uma verdade absoluta, provavelmente a pessoa teria errado muito, teria feito mau uso da sua sexualidade ou teria prejudicado muito uma pessoa do outro sexo. Então, digamos, um homem prejudicou muito uma mulher. Então, na outra vida, ele viria com este comportamento homossexual para ele sentir, né? Para ele sentir este efeito. Isso acreditava-se na época. E em razão também de como a sociedade, né, via a homossexualidade, até essa época era vista como doença, né? Os psiquiatras que tratavam. E então acreditava-se que era um karma para o espírito, para a família, né, para aquele grupo que tinha aquela pessoa, tá certo? Porém, atualmente, já no século XXI, né, o Chico, antes de desencarnar, ele deu várias entrevistas onde ele dizia o seguinte, que é uma condição do espírito, o espírito que está em conflito. Porque nós, como espíritos, uma hora reencarnamos como homem, outra hora como mulher, para que a gente tenha condições de aprender as experiências, né, de ambos os lados. Porque, na verdade, o espírito em si, ele é bissexual. O espírito em si, né, ora ele pode vir como homem, ora ele pode vir como mulher. O que determina é o corpo, tá certo? É o corpo onde o espírito vai habitar. Então, o Chico dizia que era uma condição inerente àquele espírito, ao seu processo de aprendizagem. Depois que o Chico desencarnou, o doutor Inácio, que eu acho que é um dos espíritos que mais informações tem trazido nos últimos 20 anos dentro do kardecismo. O doutor Inácio, ele é enfático em dizer... Doutor Inácio é uma entidade espiritual. É uma entidade, tá? Lá de Minas, e ele fez parte do grupo, né? Quando ele estava encarnado, ele fez parte do grupo de Uberaba, ao qual também pertenceu o Chico Xavier, né? E o Bacelli, que é o médium que incorpora o doutor Inácio. Ele atualmente atua como médium em Uberaba. Então, se alguém se interessar, pode procurar a literatura do Bacelli. E o doutor Inácio, atualmente, ele diz o seguinte, que toda essa questão de gêneros, de sexos trocados, como muitas pessoas costumam chamar, né, está
totalmente ligada à condição do espírito. O espírito muitas vezes está confuso, não consegue se encontrar, não conhece direito a sua identidade. Então ele vive este conflito, e este conflito se manifesta no corpo, tá? E também o Dr. Inácio acredita que a verdadeira razão disso é algo que não está ainda na nossa capacidade de entendimento. Com certeza ninguém pode dizer. Então, dentro de uma família, a homossexualidade, tá? Pode ser uma prova, porém dentro de outra família pode ser simplesmente uma forma de nós aprendermos a amar o diferente, porque em mundos espirituais, em dimensões, né, que se tem notícia, que também estão mais ou menos, né, ligadas aqui à Terra, existem esses espíritos que já foram homens, que já foram mulheres, e atualmente eles vivem nessa condição. Eles vivem universal, de uma forma mais geral, sem essa obrigatoriedade, né, de se mostrarem como homem ou como mulher. É engraçado que hoje, né, eu acredito que é por causa da sociedade ainda, por causa das pessoas, né? É normal você ver um casal heterossexual andando de mão dada. Ninguém fala nada. Mas quando você vê um casal homossexual, seja de meninos ou de meninas, de mão dada, os olhos já crescem, né? E esquecem de ver o principal, né? Que é o amor que está ali. Exatamente, que é o amor. Que é o amor, né? Exatamente, que é o amor. De acordo com o que a doutrina espírita acredita, né? O amor é algo que agora, no próximo milênio, né, vai comandar o nosso mundo, porque a Terra está evoluindo. O planeta Terra, ele está deixando de ser um mundo de expiações, de provas, de sofrimento, está evoluindo. Então, neste mundo, que é um mundo de regeneração, o amor prevalecerá. E o amor não tem sexo. Sim. Não é? Verdade. E outra coisa também, às vezes, na pergunta para o doutor Inácio, por que está aumentando tanto o número, não só de pessoas homossexuais, como aquelas pessoas homoafetivas, porque também é diferente. Me explica, porque né? você é diferente. Também é diferente, porque, por exemplo, o homossexual, você pode ter 2 homens ou 2 mulheres que são fisicamente, né, masculinos, porém afetivamente se sentem atraídos pelo mesmo sexo. Então, por exemplo, você pode ter 2 homens que se vestem como homens, não precisam obrigatoriamente se travestir, nada disso, são homens, porém se sentem atraídos pelo mesmo sexo. Isso se chama homossexual? Isso se chama homossexual. Tá, homossexual. Certo? Homo é a pessoa que sente atração sexual pelo mesmo sexo. Ok. Ok? Da mesma forma, existem as meninas, né? Hoje em dia nós vemos meninas femininas de cabelo comprido, meninas que têm vaidade, se vestem como meninas e que têm uma relação homoafetiva, que namoram meninas e se sentem atraídas por meninas, tá? Existem também aquelas pessoas que são bissexuais, que se sentem atraídos tanto por meninos quanto por meninas. Isso é comum, é inerente ao ser humano, tá? O ser humano, por natureza, é bissexual. Então, isso não é um desequilíbrio, como muitas pessoas acreditam. Isso é normal. Você está falando isso com base na doutrina espírita? Eu estou falando com base na doutrina espírita e com base neste curso que eu fiz. Tá, entendi, tá? De gêneros. Tá. Esse curso que eu fiz de gêneros, e foi um curso que foi administrado por um grupo, né? Por um grupo que, agora eu esqueci o nome do grupo, mas foi a diretoria de ensino SUM que aplicou para nós, mas ele foi administrado em todas as diretorias de São Paulo. O governo do estado de São Paulo que passou, né,
passou esse curso para todas as escolas, justamente para que os professores soubessem como lidar, como identificar, né? Porque nós tínhamos assim muita dificuldade. Existiam professores que não sabiam lidar. Por exemplo, nós tivemos um caso de um rapaz, tá? Foi nosso aluno e desde pequenininho ele sempre foi menina e a mãe sempre o vestiu de menina, tinha cabelo comprido, então era um caso de gênero trocado. Era do sexo masculino por fora, porém se reconhecia como menina por dentro. E a mãe, desde que ele era pequeno, percebeu isso. E aí isso não tem nada a ver com os transexuais agora? Então, aí agora nós dizemos que são os transexuais, tá certo? Mas na época que eu fiz o curso, falava-se gênero, né? Falava-se no gênero trocado. Tanto que agora no estado, quando você vai preencher uma ficha, você tem que dizer qual é o seu sexo e qual é o seu gênero. É engraçado, né? Porque assim, alguns irmãos de outras religiões, eles condenam veementemente, né? E falam que realmente é uma doença, né? Aí eu li um trecho da Bíblia agora, que falou assim: se você encontrar, tá resumindo, é mais ou menos isso, tá? Se você encontrar pessoas assim fazendo sexo com o mesmo sexo e tal, você deve apedrejar, né? Aí eu te pergunto, né, nos dias de hoje, se a sua irmã é homossexual, se o seu irmão é homossexual, você vai pegar, você vai apedrejar? É um absurdo, né? Então, absurdo. Assim, eu acho que realmente a Bíblia é uma referência, né? A Bíblia é uma referência para muitas religiões, mas assim, ela foi escrita para pessoas de uma época. Com certeza. E numa época em que o mundo era exclusivamente dominado por homens. Sim, de uma época, né? Tá certo? Era outra época. Jesus jamais diria isso. Com certeza. Jesus jamais diria isso. Aí eu li esse trecho e falei, não, Jesus jamais. Então, não tem como ter base nisso, não tem como, né? Assim, eu sei que existe o Velho e o Novo Testamento. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, mas a única coisa que eu sempre falo é assim, né? Se a palavra de Deus é eterna e é imutável, se é imutável ela não muda. Se ela não muda, não existe o velho, não existe o novo. A palavra de Deus é uma só. Na verdade, eu diria, a lei de Deus é eterna e imutável. Porque, por exemplo, a palavra de Deus, com certeza, a gente nunca vai saber. Porque tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento foi escrito por homens. Sim. Então, passou pelo crivo do entendimento de cada um. De cada um, exatamente. O Velho Testamento, pelo entendimento daqueles homens. Concordo plenamente. Né? E o Novo Testamento, pelo crivo dos apóstolos. Tanto que, por exemplo, em Coríntios tem uma citação, é que eu não sei de cabeça. Eu também não sei. Eu não sei de cabeça. O Fábio que devia estar aqui, né? Então, o Fábio é o primo nosso. O Fábio que devia estar aqui. Por exemplo, em Coríntios tem um trecho que o Paulo faz referência a isso. Porém, naquela época, né, os judeus que hoje ainda são muito preconceituosos e muito assim misóginos, ou seja, eles têm muita aversão à mulher, né? Mulher para eles só serve para determinadas coisas. O Paulo era muito misógino. Ele não aceitava a aproximação de mulheres, entendeu? Mulheres não podiam nem orar junto com os homens. Nos templos, na época em que Jesus passou pela terra, né? As mulheres, quando elas entravam nas sinagogas, elas oravam num lugar assim, bem afastado. Mas até hoje, né? Até hoje eles são preconceituosos. Eu não conheço bem o judaísmo, eu não conheço, né? Mas até hoje, se você for ver bem, dentro dos templos religiosos, para que haja uma disciplina, é tudo separado mesmo, né? Para que haja uma disciplina, é isso que eu quero dizer aqui. Tanto que na Umbanda também é assim, os homens de um lado, mulheres do outro. Não porque é melhor ou não, elas são iguais, são fileiras iguais. É mais para que haja uma disciplina, para que haja uma hierarquia, uma disciplina, para não haver bagunça. Mas eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi, por exemplo, na verdade,
o Paulo e os judeus, né, eles achavam que só os homens eram dignos de estudar. Isso até hoje no Japão, sei lá, até tempos Então, atrás, no Japão as mulheres tinham que andar atrás. De estudar. Não sei hoje, exatamente, até hoje. Porque eles, na época, né, eles estudavam o Velho Testamento, né? Estudaram os papiros. A mulher não tinha acesso a esses estudos. É nesse sentido. Agora, veja bem, né? Cada religião tem as suas normas, tem a sua forma de entender. Só que tanto homens quanto mulheres têm o mesmo direito. Sim, não é? Tem os mesmos direitos, a mesma capacidade. Tanto homens, mulheres, homos ou heterossexuais. Exatamente. Não é isso? Você tem os mesmos direitos. O que eu acho que dentro de tudo isso, da homossexualidade em si, eu acho que assim, mesmo a questão de gênero, né, que você está dizendo, é uma coisa muito nova ainda para as pessoas, né? É muito nova ainda. Muito nova. Mas assim, Jesus deixou uma mensagem, né? Eu não estou falando nem de Umbanda, eu estou falando de Jesus Cristo, que é comum a todas as religiões, com exceção do muçulmano, né? O nosso mestre. Mas mesmo o muçulmano, ele interpreta que Jesus é um profeta, não é o Elias, mas é um profeta. Então, ou seja, Jesus, eu acho que ele finalizou essa questão e finaliza aqui essa questão assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Exatamente. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, você não pode ter olhos críticos, você não pode ter preconceito de raça, de condição social, condição cultural e de condição sexual, de opção sexual. Lógico. Pode. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não, e ama o próximo como a ti mesmo. E ama o próximo como a ti mesmo. Se você quer ser amado, não é? Verdade. Tá certo? Então acabou. Né? Eu acho que encerra essa discussão. Ou seja, qualquer discussão que falar, mas Jesus Cristo disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo, pronto. Claro. Se o meu próximo hoje é um homo ou se é um hétero, não interessa, eu tenho que seguir os ensinamentos do mestre. Você não precisa compactuar. Porém, você tem que respeitar, porque Sim. todos nós, seres humanos, somos dignos de amor e de respeito. Todos nós, e independentemente da condição sexual de cada um. Não é isso? Exatamente. Bom, tem outra E também. a caridade, falando um negócio bem vulgar, só saindo um pouco do padrão, bem vulgar. O que se faz dentro de quatro paredes não desrespeita ninguém. Claro, não interessa pra ninguém. Não é verdade? Não desrespeita ninguém. A caridade, gente, Sim. caridade acima de tudo. A gente tem que ser caridoso com os nossos irmãos, né? E dentro de uma casa de Umbanda, ou dentro de uma casa espírita, ou dentro de uma igreja, todas as pessoas são merecedoras de amor e de caridade. Sim. Claro. Fechou. Eu acho que esse é o maior fundamento que eu já gravei. É o maior. Acho, não sei. É que a gente fala pouco, A gente né, fala Paulinho? pouco. Mas vamos gravar um outro vídeo então? Agora sobre o espiritismo e a Umbanda? Vamos? Sim, claro. Peraí, deixa eu despedir então. E aí, me fundamenta 188, homossexualidade e as religiões. Eu e a Raquel, nós podemos falar de um modo genérico. Porque mesmo no meio espírita eu acredito que tem muito preconceito também. Assim como no meio umbandista também tem muito preconceito. A gente não pode falar por todos. Mas nós estamos falando por nós. Ela como espírita e eu como umbandista. A Umbanda não tem preconceito, na nossa doutrina não tem preconceito, e nós seguimos o ensinamento do mestre. Amai-vos uns aos outros como vos amei, e o próximo como a ti mesmo. Não é isso? É. Ó, eu encerro assim, ó, abraço. Me fundamenta 188, abraço!